Falando muito brevemente sobre a escala 6x1, Stout, aprovada nessa Comissão de Constituição e Justiça do Senado, portanto ainda precisa ir para plenário, ainda precisa ir para a Câmara. Aliás, na Câmara tem outro, né, Stout? Tem outro projeto que é muito parecido, muito semelhante a esse, que está num rito mais lento de tramitação, mas que está tramitando também. Mas a notícia é essa, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O que significa isso, né, Stout? Que os senadores, membros daquela comissão, entendem que é um projeto constitucional, que não atenta contra a Constituição e por isso ele pode seguir tramitando na casa. Grande parte dos empregadores, e acho que essa é a polêmica, entende, Stout, que a proposta é inexequível, o fim da escala 6x1, né? Por quê? Porque eles, os empregadores, precisariam contratar mais pessoas para suprir os dias em que esses funcionários folgariam. Isso faria com que os gastos desses empregadores aumentassem e aí precisariam ou reduzir a própria atividade econômica ou incluir esses custos no valor final, né, que o consumidor acaba comprando. Isso é o que os empresários argumentam. E eu acho que é um argumento que para em pé, né, Alemão? É um argumento que faz sentido. Não dá pra gente ficar só achando que é coisa de empresário malvado, podre de rico, que quer que o trabalhador se dê mal, porque não é verdade. Até porque a imensa maioria dos empresários que seriam atingidos tem um perfil de pequeno ou médio empreendedor. Mas eu acho que tem um ponto que é importante, Alemão, que é, mesmo que essa PEC não prospere, por ser considerada impraticável, enfim, acho que está muito claro que existe um movimento saudável, também legítimo, por uma vida mais equilibrada, né? Tem uma pressão social forte em relação a isso. E essa pressão vai continuar. Acho que as pessoas estão esgotadas. E se as empresas e o governo não quiserem ver esse clamor popular explodir em demandas cada vez mais radicais, acho que eles vão ter que dar um jeito, Alemão, de sugerir, implementar mudanças que eles, então, considerem factíveis, né? Que eles considerem que dialoguem com o mundo de hoje e que atendam, em alguma medida, esse clamor popular, enfim, essa pressão que existe hoje para uma vida mais equilibrada. É um assunto que a gente vai ainda conversar bastante sobre isso. O texto do Senado na Comissão de Constituição e Justiça reduz hoje 44 horas para 36 horas. Eu estava vendo aqui, Alemão, o relator explica que reduz no primeiro momento para 40. E aí vai reduzindo ano a ano. Em transição. Mais uma hora, chegando a 36, como tu disseste. Podendo trabalhar até 8 horas diárias, 5 dias por semana, tendo a obrigatoriedade de dois dias seguidos de repouso. Preferencialmente, não obrigatoriamente, mas preferencialmente sábado e domingo. Claro, tem atividades que isso é impossível. Aliás, quem é empreendedor precisa de mão de obra para trabalhar sábado e domingo. Todo mundo gosta de viajar, de ir num restaurante, num bar, num hotel. Agora, quem vai prestar esse serviço está com uma dificuldade cada vez maior. Porque tendo outras oportunidades, quem não precisa daquele trabalho vai procurar um trabalho que não exige o sábado e o domingo na carga horária. Essa é uma questão, assim, não é só financeira, não, mas também de setores em que haveria necessidade daí de empregar mais gente, e tem muita empresa que hoje já tem dificuldade de conseguir mão de obra. O Brasil teria que fazer um movimento para reduzir o trabalho informal, colocar mais gente no mercado de trabalho. Senão, o resultado vai ser redução de produtividade. Tem várias empresas, vários segmentos que estão penando para conseguir empregados. Esses aspectos eles certamente precisam ser levados em conta. Eu sempre acho importante também, Alemão, a gente lembrar que nos anos 40, né, que foi quando o regime de trabalho 6x1 foi instituído, o ritmo de trabalho era outro, né? Por isso que acho que há uma pressão social mais clara nesse momento para isso, né? O nível de estresse era comprovadamente menor, as pessoas saíam do serviço e conseguiam se desconectar das obrigações, né? Isso tudo mudou muito, né, na sociedade de hoje. Então acho que a questão é como atender a esse pedido de socorro das pessoas, que é legítimo, sem ignorar os interesses também legítimos, como tu estava dizendo, dos empregadores. Não é uma equação fácil. Sabe que Porto Alegre tem um papel importante na luta operária para redução de jornada de trabalho, porque teve uma greve em 1906, uma greve que ficou conhecida também como a greve dos 21 dias, e ali não foram todos os trabalhadores que tiveram a mesma redução, foi por setor, mas ali trabalhadores conseguiram uma redução significativa na carga horária, trabalhavam 12, 10, 11 horas e passaram a ter a jornada diária de 8 horas. Porto Alegre tem um papel importante nessa história de redução muito antes
da ascensão de Getúlio Vargas ao poder no Brasil. Pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça aí do Senado, aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6x1, reduz em número de dias e horas a jornada limite para trabalhadores no Brasil. Como fica essa proposta e qual é a chance de avanço no plenário? Olha, até agora, Stout, não tem nenhum acordo para esse texto ser votado em plenário. Tá? Ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, sob o ponto de vista da constitucionalidade mesmo da matéria, o que se estava analisando mais detidamente, aprovado inclusive por aclamação, mas não há até agora nenhum indicativo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de líderes influentes aqui no Senado, de que este texto vai ser votado. Lembrando que esta é uma proposta que também tramita na Câmara, outra proposta, mas com um teor muito parecido, e lá gera muita resistência. No Senado também tem resistência a esta medida, porque quando se fala em redução de 44 horas semanais, como é hoje, para 36, há uma resistência muito grande. Quando se fala em 40 horas, que é o que defende, por exemplo, o governo, né? Alguns ministérios já têm defendido essa proposta, o governo Lula quer levar isso com uma discussão de campanha, aí as resistências diminuem um pouco, mas ainda são importantes. Então, Stout, o texto, da forma como foi votado, é muito improvável que avance. Se avançar, ele teria mudanças, possivelmente para 40 horas semanais e não 36, como foi na Comissão de Constituição e Justiça, e isso não deve andar tão rápido como outros projetos que vão ser analisados agora no final do ano, inclusive, e acho que é o nosso próximo tema, o projeto de lei da dosimetria que ontem foi aprovado na Câmara. Tem novidade desse projeto hoje em relação ao avanço para o Senado, votação em plenário? Pois é, eu acompanhei há pouco aqui no Senado a entrega do texto, aprovado ontem pela Câmara, ao novo relator, ao relator do Senado, que é o senador Esperidião Mamin. O deputado Paulinho da Força veio até o gabinete aqui do senador Esperidião, entregou o texto, explicou em linhas gerais o que foi votado ontem, e o senador foi questionado sobre calendário e também sobre eventuais mudanças no texto. O calendário está estabelecido. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota na quarta-feira que vem e o plenário do Senado também vota na semana que vem. Então a matéria vai ser encerrada, aqui é o que acordaram os líderes ainda neste ano. O conteúdo vai ser analisado a partir de agora pelo relator. Ele diz, o senador Esperidião Amin, que pessoalmente é a favor de uma anistia e não de uma redução de penas. Mas ele afirma que vai conversar e entender qual é o sentimento da maioria. Diz que deve fazer mudanças no texto, não quis antecipar quais, e vai verificar se há clima, se há quórum em torno de um texto mais amplo que permitiria anistia. Ele disse que já verifica um posicionamento da ampla maioria do Senado a favor de uma redução de penas, a exemplo do que a Câmara aprovou, mas sobre a anistia ainda vai consultar os pares para ver o que os demais pensam.